Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com a agricultura familiar. Organiza seu material, já aproveita aí caderno, lápis, borracha para fazer suas anotações, a sua garrafinha de água. Enquanto isso, já se inscreve no canal se você não é inscrito e depois repassa esse vídeo aí para os colegas que estão precisando para aprender cada vez mais, para conseguir desenvolver as atividades. Eu vou dando uma olhadinha para você aqui no monitor para a gente fazer uma sequência bem bacana. Nosso tema: agricultura familiar. Isso, muito bem. Bem, o que é agricultura familiar? Como que a gente vai conseguir entender a agricultura familiar? Nós vamos trabalhar de maneira geral as tradicionais agriculturas, que é a agricultura familiar, com a sustentabilidade e diversidade socioeconômica. Isso mesmo. Então vamos prestar bastante atenção e no final dessa videoaula, no final dessa explicação, você pode fazer um mapa mental, um mapa conceitual, para poder ficar muito mais fácil para você. Vamos lá? Bom, é o seguinte, nós verificamos que os padrões atuais de consumo, os padrões atuais de produção, vêm provocando impactos ao meio ambiente. Nós já percebemos isso, já aprendemos isso. Por quê? O consumo está muito elevado e a produção também está muito elevada. Tanto o consumo quanto a produção, estando elevado, vai trazer prejuízos para a natureza, para o meio ambiente. E na agricultura não é diferente. A agricultura comercial hoje, ela produz em grande quantidade e utiliza muitos insumos. É isso daí, utiliza muitos insumos. E a utilização dos insumos, que são agrotóxicos, não é? Os herbicidas, adubos químicos, fazem com que a planta ela consiga ter um processo de germinação até o amadurecimento na época da colheita mais rápido, não é? Combate as pragas, mas isso vem trazendo prejuízo, vem trazendo problemas ao meio ambiente, causando impactos ambientais. E a agricultura familiar, é uma agricultura mais tradicional, ela causa menos impactos. E mais ou menos 80% da produção através da agricultura familiar faz com que chegue alimentação na sua casa, na minha casa, de todos nós. São os alimentos, frutas, verduras, leguminosas, não é verdade? O pessoal utiliza então as pequenas e médias propriedades rurais. Você já conheceu uma chácara onde se planta alface, por exemplo? Onde se planta salsinha, cebolinha, tomate, não é? Beterraba, cenoura, chuchu e assim por diante. Pois é, são médias e pequenas propriedades rurais e normalmente a família trabalha. Acontece o seguinte, você já viu uma grande propriedade, nem que seja no seu livro didático, na televisão, reportagens, algum vídeo educativo, as grandes propriedades rurais monocultoras de soja, trigo, na verdade, arroz também tem, algodão. Pois é. Agora, alface, salsinha, cebolinha, você não viu, né? Então, as agriculturas tradicionais, elas são essenciais para a nossa alimentação. E essas agriculturas tradicionais, essas agriculturas familiares, não é? Agricultura familiar, ela tem mais uma pegada ecológica, ela tem uma pegada de uma conscientização ambiental melhor. Isso daí, tá? E utiliza algumas técnicas rudimentares. Mas vamos lá. Nós temos que entender o seguinte: nós temos que entender que essa agricultura ela é responsável por nossa alimentação e também nós temos que entender que determinado tipo de agricultura, como eu falei, agricultura comercial, vem trazendo problemas ambientais, como por exemplo a extinção de alguns alimentos. Por exemplo, se você pegar o pinhão ele praticamente ele entrou próximo à extinção, porque o pinhão ele é a semente da árvore de araucária. A árvore de araucária ela é mais estabelecida, originária da região sul do Brasil. E quando foi feita a ocupação no sul do Brasil, começou o desmatamento.
começou a retirada dessa vegetação, da floresta de araucária, para utilizar a madeira para fazer móveis, casas. E o espaço da onde foi feito esse desmatamento, o espaço do desmatamento fez com que surgisse áreas de agricultura comercial, diferente dessa que você está vendo aí. Essa agricultura aqui, ó, olha só, a média propriedade rural, de pequena a média propriedade rural, a família trabalhando aí. E as grandes propriedades rurais, não, ocorre o desmatamento de modo geral e utiliza-se para agricultura de grande porte ou pecuária, diferente dessa daqui. Essa daqui está mostrando para você a família trabalhando, para tirar o sustento da família, que não vai usar agrotóxicos, grandes insumos. E os recursos liberados para essas famílias aqui também são recursos mais baixos, são recursos aonde os juros são maiores. Então não tem uma ação efetiva governamental, uma legislação que ampare esse tipo de trabalhador aí. Olha aí, os alimentos que chegam até nossa casa, ricos em vitaminas, o que nos dá energia para viver cada vez mais. Isso é primordial a gente entender. Não é verdade? Mas vamos lá. Voltando lá na parte que eu falei para vocês da extinção de algumas espécies de animais e vegetais. Nós verificamos que os alimentos eles estão ameaçados de extinção, de desaparecer por causa da degradação ambiental, por causa do excesso da industrialização dos alimentos. A industrialização começa lá no campo já. Você percebe que a industrialização começa com o uso dos insumos e as pequenas propriedades rurais não usam tantos insumos, conseguem preservar um pouquinho mais. Eles têm uma pegada, como eu falei, uma pegada mais ecológica, tá bom? Mas olha só, dentro dos alimentos brasileiros, eu citei para você que tem o pinhão que está entrando em extinção, não é verdade? Existe um peixe também, foi até proibida a pesca desse peixe por um determinado período, que é o pirarucu, fica na região da Amazônia, que é um peixe muito bonito, muito grande, é um peixe atrativo para a pesca, para o comércio, valioso, e acabou sendo proibida a pesca por um tempo, para ele voltar a se reproduzir, para dar tempo de se reproduzir e depois foi autorizada novamente. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas por que acontece isso? Por causa do consumo. O elevado consumo e a necessidade de ganhar dinheiro, tá bom? Então nós começamos a perceber essa situação. É necessário fazer pesquisa, é necessário verificar o homem do campo, visitar o homem do campo, conversar com o homem do campo, com o pescador, com o pessoal que está lá no local, para conscientizar para que eles não usem agrotóxicos, para que eles façam uma manipulação do solo de maneira mais adequada, para que tenha, dentro dessas pequenas e médias propriedades rurais, para que eles tenham incentivos e comecem e deem continuidade na produção de multicultura, tá? Para eles terem a cultura do tomate, da cebola, da cenoura, do pimentão, salsinha, né, rabanete, alface e assim por diante. Ok? Olha que bonito que fica. Uma propriedade média e pequena com uma produtividade excelente. Aqui não é uma horta pura e simplesmente uma hortinha, não. É uma produção um pouco maior, onde tira o sustento. E você verifica aí que você não tem o uso dos insumos. E é lógico, a família vai criar também um porco, vai criar uma galinha, vai criar uma vaca leiteira, para tirar o sustento, o máximo proveito que a terra pode produzir para a alimentação da família, para eles terem que comprar o mínimo possível. Ele vai ter também um pomar com frutas para ele poder consumir. E o excedente ele acaba vendendo, tá bom? Então, boas atividades. Espero você até a próxima aula para que nós tenhamos aí uma excelente jornada de estudo.
Tá joia? Um abraço, até a próxima.